Essa é, sem dúvida alguma, a pior Libertadores da história. Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Eli, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal O Peloteiro. Quero já pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like se você concordar, o dislike caso você não goste do conteúdo. Também deixa um comentário aí, pode deixar mais de 1, 2, 3 aí, caso você concorde ou discorde de muitas coisas. Na descrição desse vídeo tem todos os links das minhas redes sociais e também das redes sociais do canal O Peloteiro. Bom, Libertadores é sem dúvida uma das competições mais marcantes do futebol mundial. É o objeto de desejo maior para as equipes do futebol sul-americano. Algumas Libertadores ficam marcadas, principalmente para os torcedores das equipes que ganham aquela edição. Mesmo que a gente ainda não tenha nascido na época que o nosso time conquistou a Libertadores, provavelmente a gente conhece de trás para frente a campanha da nossa equipe quando foi campeão. Também podemos relembrar algumas campanhas de equipes que não foram campeãs. O Atlético Paranaense de 2005 era uma grande equipe. Também a equipe do Grêmio de 2007, que perdeu a final para o Boca Juniors. Claro, a equipe do Fluminense, que também fez uma campanha maravilhosa em 2008, mas acabou não ficando com o título. Claro, eu citei equipes brasileiras, mas também temos muitas equipes argentinas que vão lembrar para sempre de algumas campanhas em que não foram campeões. Como, por exemplo, o Lanús em 2017, quando perde a final para o Grêmio. Aquela campanha boa também do Boca Juniors, que eliminou grandes equipes pelo caminho, mas acabou perdendo para o seu maior rival à final, para o River Plate em 2018. O próprio River Plate também tem uma edição interessante em que foi vice, para poder relembrar, a de 2019, quando perde para o Flamengo no finalzinho, quando faltava só um pouquinho para ser campeão. Bom, mas não só de boas Libertadores vive o futebol sul-americano. Hoje eu vou lembrar de uma Libertadores que é praticamente esquecida e que, na minha opinião, é a pior edição de Libertadores da história. Vamos relembrar aqui um por um o porquê que a Libertadores de 2014 é considerada a pior Libertadores da história. Bom, claro que a gente tem que entender alguns contextos. Muitas equipes brasileiras e argentinas tradicionais acabaram não se classificando para aquela Libertadores. Claro, na época não eram boas equipes e não mereceram realmente se classificar para aquela edição de Libertadores. Mas o que eu tô falando aqui é um contexto histórico. Quando você parar para analisar a Libertadores, a história da Libertadores, você vai lembrar dessa Libertadores como uma edição ruim. Para começo de conversa, a única equipe argentina classificada para aquela competição que já tinha sido campeão anteriormente foi o Vélez Sarsfield. O Vélez, que tinha conquistado quase 20 anos atrás a competição. Bom, as outras equipes argentinas classificadas do Arsenal de Sarandi, o San Lorenzo de Almagro, o Newell's Old Boys de Rosário e o Lanús, que ainda não tinha disputado a final de Libertadores de 2017, já que estamos ainda no ano de 2014. Bom, somente um time argentino campeão da Libertadores participava daquela edição. Nada de Boca Juniors, nada de River Plate, nada de Independiente, nada de Racing, nada de Estudiantes. Eram essas equipes argentinas que iriam tentar mais um título continental para o país. Bom, aquela edição já começa na fase de grupos com equipes gigantescas não se classificando para o mata-mata e equipes nem tanto tradicional assim se classificando no lugar delas. Vamos passar grupo por grupo aqui, mais ou menos, dar uma pincelada para vocês entenderem do que eu estou falando. No grupo 1, o time de melhor campanha do grupo e também geral entre as equipes classificadas foi o Vélez Sarsfield. Junto com ele se classificou a equipe do The Strongest da Bolívia em segundo lugar. Já o terceiro colocado daquele grupo, só para vocês terem a noção do que vem por aí, foi o Atlético Paranaense, que era o atual vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo a final para a equipe do Flamengo e também terceiro colocado no Campeonato Brasileiro na edição anterior. Já no grupo 2, o líder foi o Unión Espanhola, com 9 pontos, 2 a mais do que o lanterna do grupo, Botafogo, que fez 7. Já a outra equipe classificada nesse grupo 2 foi o San Lorenzo, com 8 pontos, a mesma pontuação do que o Del Valle, também tinha 8 pontos, mas tinha um gol a menos de saldo. Na última rodada, qualquer time desse grupo poderia se classificar, tanto em primeiro quanto o seu lanterna do grupo, só para vocês terem noção do equilíbrio dessa competição. Já o grupo 3 teve Cerro Porteño, O'Higgins, Deportivo Cali e Lanús. Eu nem quero fazer nenhum comentário sobre esse grupo, de verdade. Já o grupo 4 tinha o Galo, que era o atual campeão da competição, junto com Nacional do Paraguai, Zamora e Santa Fé. Tá, ok. O Galo passou em primeiro, até aí tranquilo. Já o grupo 5 teve como grande líder do grupo o Defensor Sporting do Uruguai. Exatamente. Já o segundo colocado daquele grupo ficou entre Cruzeiro e Universidade de Chile. A disputa, o Cruzeiro se classificou no saldo de gols. Já no grupo 6, os classificados foram Grêmio e Atlético Nacional da Colômbia, ok, deixando para trás Newell's Old Boys e Nacional do Uruguai, quase um grupo da morte aí, né? Já nos grupos 7 e 8 tiveram para mim as maiores zebras. Eu quero falar desse grupo junto porque foi cada maluquice que aconteceu nesses grupos. Flamengo, Emelec e Peñarol ficaram na fase de grupo, porque deram lugar para Bolívar, León, Santos Laguna e o Arsenal de Sarandi. Cara,
de verdade, essa Libertadores não pode ser normal. Já nas oitavas de final naquela época era um pouco diferente o regulamento. Se hoje a gente pega os primeiros colocados e sorteia para enfrentar os segundos colocados, na época era o seguinte: você colocava de um lado todos os primeiros colocados e do outro todos os segundos colocados. O melhor primeiro colocado enfrentava o pior segundo colocado, o segundo melhor primeiro colocado enfrentava o segundo pior segundo colocado e por assim ia até decidir quais eram os 8 confrontos. Então os líderes dos grupos ficaram o seguinte: Vélez, Grêmio, Santos Laguna, Atlético Mineiro, Defensor Sporting, Bolívar, Cerro Porteño e União Espanhola. Meu amigo, é muita tradição. Se falar que não tá mentindo, né? Cara, alguma coisa tem de errado numa edição de Libertadores quando tem 2 times da Bolívia se classificando para as oitavas de final, 2 times do México e só um uruguaio. E o único uruguaio era o Defensor Sporting. Além do Velão da Massa, que foi o melhor primeiro colocado de todos, San Lorenzo, Arsenal de Sarandi e Lanús foram os outros classificados da Argentina. Mas calma que o pior ainda estava por vir. De todos os 16 clubes que se classificaram para as oitavas, o pior deles foi o Nacional do Paraguai. O segundo pior foi o San Lorenzo de Almagro. Esses 2 times fizeram a final da Libertadores daquele ano. Como o regulamento previa sempre que decidir em casa times que tiveram melhor campanha, ou seja, se um time teve uma campanha melhor do que a outra, quando eles iam se enfrentar, o segundo jogo, o jogo da volta, seria na casa do time de melhor campanha. Isso significa que o San Lorenzo iria decidir todos os jogos fora de casa, ao menos que em algum momento ele enfrentasse o Nacional do Paraguai. E ele acabou decidindo a Libertadores daquele ano justamente contra o Nacional do Paraguai. Gente do céu, futebol é maluquice. Na moral, eu disse isso, aí eu não quero saber mais futebol. Como se não pudesse ficar pior, Bolívar e Defensor Sporting foram os outros semifinalistas daquela competição. Mas só pra você ter uma noção da falta de tradição das equipes classificadas, claro, tinha Grêmio, tinha Cruzeiro, que naquele momento eram 2 bicampeões. Se você soma todos os títulos das equipes classificadas para as oitavas, você tinha 7 títulos no total. Porque o Grêmio ainda não tinha conquistado o seu terceiro e o San Lorenzo ainda não era campeão da Libertadores. 7 títulos é só o que tem o Independiente de Avellaneda, só pra você ter uma noção. O Boca Juniors tem 6, o Boca Juniors sozinho, Independiente sozinho, tem o mesmo tanto ou quase o mesmo tanto que aquelas equipes que se classificaram para a próxima fase. Enfim, chega às oitavas de final daquela competição. O Nacional do Paraguai ficou de um lado e o San Lorenzo ficou do outro, então essas equipes só se enfrentariam na final. Nas oitavas de final, o pior segundo colocado enfrentou o melhor classificado geral, que foi o Vélez. Então o Nacional do Paraguai enfrentou o Vélez e o San Lorenzo, que era o segundo pior classificado, enfrentou o segundo melhor classificado, que era o Grêmio. Numas oitavas de final, a equipe do San Lorenzo enfrentou o Grêmio e venceu o primeiro jogo por 1-0 em casa. O segundo jogo perdeu por 1-0 na arena do Grêmio e o jogo foi para os pênaltis. O San Lorenzo classificou por 4-2. Já na outra oitavas de final, o Nacional do Paraguai venceu o primeiro jogo no Paraguai contra a equipe do Vélez e no segundo jogo na Argentina, 2-2, Nacional classificado para as quartas. O Nacional se classificou para enfrentar outro time argentino, o Arsenal de Sarandi. No primeiro jogo ele vence de novo por 1-0 e no segundo jogo na Argentina, 0-0 e se classifica para as semifinais. Já o San Lorenzo fez quase a mesma coisa, 1-0 em casa contra o Cruzeiro. Já na volta no Mineirão, ele empata por 1-1 e se classifica para as semifinais. Finalmente, o Nacional do Paraguai enfrenta no mata-mata uma equipe que não é argentina, o Defensor do Uruguai. Já a equipe do San Lorenzo enfrentaria o Bolívar. Sim, o Bolívar, o time, não o jogador, o ex-jogador, não, o Bolívar da Bolívia. Rapaz, que semifinal tenebrosa, velho, de verdade. Paciência, futebol, paciência. Então vamos lá, chega então a derradeira semifinal, talvez um dos maiores crimes já cometidos na história do futebol. O San Lorenzo vence seu jogo de ida por 5-0 contra a equipe do Bolívar no Nuevo Gasômetro. Já a equipe do Nacional do Paraguai no Defensores del Chaco vence por 2-0. Na volta, o Nacional do Paraguai perde por 1-0 e o San Lorenzo também perde por 1-0, mas enfim, no final das contas, esta é a final que estava decidida. Nacional do Paraguai, a pior campanha dos classificados para as oitavas de final, contra o San Lorenzo, segunda pior campanha. Bom, vou jogar um dado interessante aqui no meio. Nacional do Paraguai e San Lorenzo chegaram àquela final de Libertadores com 5 vitórias nos 12 jogos que eles disputaram. 5 vitórias foi só o que o Vélez conseguiu na fase de grupos. Mas futebol mata-mata é uma coisa interessante, né? Mata-mata não tem isso de campanha, melhor campanha, etc e tal. Então o Vélez terminou aquela competição com 5 vitórias, o mesmo número de vitórias que San Lorenzo e Nacional do Paraguai precisaram para chegar na final da Libertadores daquele ano. Clube Atlético San Lorenzo
Lorenzo de Almagro, C-A-S-L-A, Casla. Na Argentina, antes de 2014, o Casla, a sigla, era um motivo de piada, né? O pessoal zoava e falava Clube Argentino sem Libertadores de América. Dos considerados 5 grandes da Argentina, o San Lorenzo era o único que ainda não tinha. Até o Estudiantes, que não é considerado um dos grandes, mas é um time grande, já tinha. A própria equipe do Argentino Júnior também já tinha, e o Vélez também já era campeão da Libertadores, e o nosso queridão San Lorenzo não. Mas isso terminaria no dia 13 de agosto de 2014, na Libertadores daquela edição. Na ida, no dia 6 de agosto de 2014, o jogo termina 1-1. No Defensores del Chaco, San Lorenzo abre o placar com esse gol aí do Mauro Matos, e aos 47 minutos do segundo tempo, Santa Cruz empata por Nacional do Paraguai. A decisão teria ficado então para a Argentina. Já na Argentina, no dia 13 de agosto de 2014, San Lorenzo de Almagro vence a Libertadores pela primeira vez. O curioso é que o árbitro daquele jogo era o Sandro Merahit, o brasileiro. O jogo termina 1-0 com um gol de pênalti. Esse gol de pênalti que vocês estão vendo do Ortigosa, talvez um dos maiores heróis da história do San Lorenzo. Vamos então para algumas curiosidades daquela Libertadores, aí curiosidades bizarras que vocês vão ver aqui agora. Os artilheiros daquela competição fizeram 5 gols. Julio dos Santos, volante do Cerro Porteño, e Nicolás Oliveira, meia do Defensor Sporting do Uruguai. Na segunda colocação, 13 jogadores ficaram empatados só com 4 golzinhos, gente. 4 gols. É o que o Julián Álvares fez na Copa do Mundo, pra vocês terem uma noção. Das 16 equipes classificadas para as oitavas de final daquela edição, somente 6 times se classificaram para a edição seguinte, a Libertadores de 2015. O próprio San Lorenzo, que foi o campeão e ganhou a vaga, o The Strongest, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Atlético Nacional e também o Cerro Porteño do Paraguai. Para se ter uma noção, dos 4 times que chegaram na semifinal, só o San Lorenzo se classificou para a próxima edição. Ele só se classificou porque ele foi campeão daquela edição, né? Porque se fosse pelo campeonato argentino, ele não teria chegado. Claro, dedicou boa parte do seu ano para a Libertadores, acabou não focando tanto no campeonato argentino, isso é normal, eu entendo. De todos os campeões de Libertadores da história, o San Lorenzo teve o pior aproveitamento, 52,4%, empatado com o Cruzeiro de 1997. O River Plate, campeão do ano seguinte, também teve uma campanha tenebrosa e chegou muito perto. O San Lorenzo fez 22 pontos, assim como o Cruzeiro em 97, já o River Plate na edição seguinte fez 24 pontos. Se for para o critério de desempate, o Cruzeiro foi a pior campanha da história dos campeões, porque ele fez 2 de saldo, o San Lorenzo fez 7. Mas o San Lorenzo na semifinal venceu o Bolívar por 5-0, que deu uma moral nesse saldo de gols no final das contas. Bom, e essa foi a pior edição da história da Libertadores. Cara, narrar essa história, relembrar tudo, que eu acompanhei aquela campanha de San Lorenzo, porque eu gostava bastante do San Lorenzo até na época, né? Então eu acabei acompanhando aquela edição. Ele eliminou 2 times brasileiros, o Grêmio, o Cruzeiro. Então a gente acha, putz, vai ser uma campanha interessante, vai ser uma campanha histórica. A partir da semifinal ele começou a pegar times sem nenhuma tradição e aí o negócio ficou ficando feio. Mas enfim, esta é a história da pior edição de Libertadores da história, a Libertadores de 2014. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, por favor, deixa o like aí embaixo, deixa o dislike também se você não gostou, porque eu gosto de saber o feedback de vocês, eu gostaria de saber o feedback de vocês. Deixa um comentário aí falando aí de alguma Libertadores marcante pra você, se teve alguma Libertadores que você acha que foi pior do que essa, ou até uma final de Libertadores que vocês não gostaram muito de assistir, seja porque seu time não ganhou aquela final, ou então times que não tinha nada a ver com o seu e você acabou não gostando. Deixa aí nos comentários, e na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais e também as redes sociais do canal O Peloteiro. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.